o Alexandre de Moraes está todo cagado. E por isso ele está começando a errar. Like. E por isso ele está começando a... Exemplo desse erro meteu o pé grotesco pelas mãos. que o Acácio falou, de dizer que é mentira. Aí, mano, a PF e a Globo, que a Globo deu o furo, né? Assim como de vez em quando o França também dá. Aí ele vai e desmente. A Globo deu o furo, a Polícia Federal vazou. Aí ele vai lá e desmente, a Polícia Federal vai pra cima, a Globo também. Então, assim, o Alexandre de Moraes, nesse momento, encontra-se num mar de cocô. E por isso, desesperado ali, tentando não se afogar ali nas fezes. Eu discordo das razões. Sabe o que eu acho? A gente começou falando sobre isso. O Banco Master, desculpa, Vilela, o Banco Master quebrou a polarização. O Banco Master, quando ele quebrou a polarização, quando os dois lados foram jogados para confusão, primeiro, o Alexandre de Moraes, que era muito defendido pela Globo, pela esquerda, deixou de sê-lo. Em segundo lugar, a direita também não tem como atacar exclusivamente o Alexandre de Moraes por isso. Então você quebra a polarização, é todo mundo jogado no mesmo liquidificador e a Globo viu ali uma oportunidade, porque a Globo era um pouco refém da polarização nos últimos tempos. Ela escolheu um lado. Se a gente for lembrar, o Kim é novo para isso, mas a gente aqui tem idade para lembrar, até 20 anos atrás a Globo era o centro do poder do país, né? Com a polarização, a Globo perdeu um pouco isso. Então, na minha cabeça, eles viram uma oportunidade de retomar isso. Para retomar esse protagonismo onde eu piloto do jeito que eu quero, eu preciso pôr todo mundo no liquidificador e jogar meus aliados e adversários aos leões. Eles estão fazendo e pronto. Eu acho que é um pouco isso. Eu acho que se casa muito. Se a gente volta 10 anos atrás, por que a Lava Jato aconteceu? Você tinha em Curitiba uma coincidência, a confluência de forças entre o Judiciário, através do Moro, você tinha MPF, você tinha a Receita e você tinha a PF. As quatro trabalhavam juntas. E apoio popular. O que acontece? Quando entra o Bolsonaro, o MP do Rio de Janeiro começa a investigar o Flávio, conseguem jogar isso para Brasília. A Lava Jato também, ela já estava se esgotando em relação aos principais... Posso adicionar só um elemento importante? Pode. Na época, era um grande rachadão na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro inteira. E o presidente era o siciliano, petista, né, que hoje é assessor da Gleisi na Casa Civil, e nesse mesmo escândalo estava o Flávio Bolsonaro, que é deputado estadual. Então o André Siciliano estava na mesma rachadinha, o PT estava na mesma rachadinha do Flávio Bolsonaro. O que acontece ali? Quando a Lava Jato vai para Brasília, isso coincide com a questão do Flávio. Eles têm que matar o COAF para livrar o Flávio, que a gente pode colocar o COAF e a Receita trabalhando junto ali por uma questão até de confluência de funções, né? E para acabar com a Lava Jato, eles fazem a diferenciação. Judiciário, MPF de um lado, então o Aras muito bem alinhado com o STF na época, e ele subjuga a PF e a Receita. O que a PF e a Receita fizeram desde então? Eles não tinham liberdade funcional. O que acontece agora? Com o enfraquecimento desse lado, a PF e a Receita voltam a crescer novamente. Só que não mais em acordo. Então, hoje nós não temos aquela tempestade perfeita, digamos assim, da Lava Jato. Você tem o Judiciário favorável a fazer uma desforra, o MPF favorável a fazer uma desforra, até porque hoje o MPF e o Judiciário estão umbilicalmente implicados. Só que você tem uma coisa: quantos ministros do STF são realmente provenientes da magistratura? Muito poucos. Então você tem um descasamento. Qual que é o sinal que o STF passa quando o Alexandre de Moraes abre um inquérito contra o presidente do sindicato dos funcionários da Receita? Então, no final do dia, o STF é muito forte. Mas ele era muito forte naquela época porque ele tinha toda a magistratura com medo do fim da democracia. Ele tinha subjugado essas linhas da burocracia como a Receita e tinha ali um alinhamento claro entre a imprensa, a esquerda e o STF. Isso se quebrou agora. E por que eu acho que todo mundo decidiu atuar? Primeiro, a magistratura está vendo que vai ficar feia até para ela. Ela que vai ter que pagar
parcialmente essa conta e está pagando. E o cara que prestou concurso, que fez a estratégia concursos, passou no concurso para magistratura, está tocando a carreira ali de forma honesta. O cara olha para cima e vê o Alexandre de Moraes, sempre foi um cara político, tudo mais, se colocando como supremo de algo que é parte da vida dele, não é legal. Aí adicionamos a questão dos bancos. Imagina o seguinte, você é dono do Itaú, você tem 30 bilhões de lucro todo ano, e 1/3 do teu lucro esse ano vai ser para matar um rombo de um Zé Ruela, que o Daniel Vorcado, um peleleca da vida. Porque assim, os grandes banqueiros é old money, né? São famílias que são ricas há muito tempo. Aí que vê, mano, que essa ralé, esse plebeu tá com um banco de 60 bi e tá no mesmo status que eu? Mano, pelo menos minha família é rica há 500 anos. Que porra é essa? E criando como que o cara chegou nisso, né? E como que o cara chegou a isso? É uma série de acordos para a corrupção e para evitar o combate à corrupção, que assim, cara, se o peleleco do Daniel Vorcado chegou até aqui e ele está corroendo 1/3 do FGC, quase quebrando todo o nosso negócio, a gente tem que fazer alguma coisa, senão isso vai voltar. Imagina se o Dias Toffoli e o Alexandre de Moraes não caem. Daqui 10 anos a gente está com 3 Banco Master. 3 bancos. Se o Ciro Nogueira não cai... Vão surgir outros. Então, a elite que manda no Brasil, de fato, que são os bancos, que são a alta burocracia, eles começam a olhar para o cenário e falar, meu amigo, a partir de agora, quem está pagando sou eu. Eu não vou pagar essa conta, não. Não vou pagar essa conta. Mas vamos colocar, então, como funcionava o esquema, então, do Banco Master. Fechou. De uma maneira bem simples de entender. Imagina assim, ó, vamos lá. Nós temos aqui... Daniel Vorcado como o cara dos fundos. Nós temos o Credit Sexta e nós temos o mercado de capitais. Qual que era o esquema do mercado de capitais? O Nelson Tanuri quer comprar a Copel Telecom. Ele realmente comprou a Copel Telecom. Para ele fazer uma oferta, ele precisa dar garantia. Ele não tinha o valor em garantia. Então, o que eles faziam? Entre Tanuri, Reag, Banco Master e vários outros fundos que eles tinham em parceria. Eles criavam fraudes no mercado de capitais para inflar o preço das ações de algumas empresas que o Nelson Tanuri tinha controle, como a Ambipar, como a Gafisa. Então, o que eles fazem? É uma pirâmide, né? É uma pirâmide. Imagina o seguinte, o cara, parte dos investidores, eles só olham o gráfico. Tá crescendo, tá uma trajetória legal, vou comprar. O que eles faziam? Ficavam vendendo entre si. Aumentava o volume de trocas e isso aumentava o preço. E a gente não está falando assim, aumentou 1, 2 vezes o preço. A gente está falando, 800 vezes o preço. Esse é o nível de aumento. Com esse valor inflado, eles tinham 2 coisas. Primeiro, eles tinham capital interno do banco, que eles conseguiam apresentar. Eu tenho aqui... Antes eu tinha 1 milhão de ações da Ambipar, agora eu tenho 800 milhões. Pela regra da Basileia, a cada R$1 de ativo, eu posso emprestar 10. Caramba. Então, o Banco Master... Essa é a regra do mercado bancário internacional. Bancário... Então, em 2019, quando Tanto que a BlackRock agora a galera tá querendo tirar lá o dinheiro. Exatamente. Então, vamos lá. 2019, o Banco Master ele volta a operar ainda como máxima. Ele tinha 600 milhões de patrimônio e 2,5 bi de CDB. 2 anos depois, eles já tinham 17 bi de CDB. Quando quebrou, eram 60 bilhões de CDB. Então, o que eles faziam? Faz o empréstimo, isso retorna, o dinheiro das pessoas vem, esse dinheiro eles jogam para fundos. Esses fundos ficam rodando dinheiro para aumentar o capital dessas empresas. A partir disso, eles compram outras empresas. A Copel Telecom, eles compraram por 2,5 bi. O Nelson Tanuri assume a Copel Telecom, ele emite 1 bilhão em debentures. Debenture é o seguinte, eu posso estar na Bolsa de Valores, eu vou vender minhas ações. Se eu não estou na Bolsa de Valores, eu vendo um título de crédito, que é uma debenture. Então, eu chego para o mercado e falo assim, eu quero fazer um projeto de expansão aqui para a Copel Telecom, quero dominar todo o sul do país,
vou precisar investir em capital físico, preciso de dinheiro. Eu preciso de 1 bilhão, eu vou pagar isso aqui em 15 anos. A taxa é tal, se você quiser vem, se não quiser não vem. De 1 bilhão, ele devolveu 400 milhões para fundos do Banco Master. Hoje a Copel Telecom tem um buraco de 400 milhões de debêntures que o senhor Nelson Tanuri emitiu no mercado, botou o dinheiro para dentro e colocou no Banco Master. Então, esse era o jogo. Gostou do vídeo? Então se inscreve aí embaixo se tu curte ver cortes do japonês. E se quiser umas figurinhas bem engraçadas do Kimochito, considere virar membro por apenas R$ 3,99.